Olá, está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. É uma honra para a gente poder ser recebido aí na sua casa e poder levar até você um conteúdo que informa, que orienta, que edifica a sua vida. Todos os dias da semana, 7 dias, né? Por semana, 24 horas por dia, sempre podendo ter uma programação que abençoa vidas. Alguém nos ajuda a fazer isso. Nossos queridos semeadores de boas novas, que se fazem presente a cada dia, orando pela nossa programação, orando pela nossa equipe, orando pelas metas da Boas Novas, mas que além de orar também contribuem financeiramente, porque eles sabem que não é fácil a gente fazer televisão, que precisa de recurso financeiro sim. E essas pessoas semeiam em terra fértil, semeiam na Boas Novas. É isso que você faz, querido semeador. Você está semeando em terra fértil. E seja qual for a quantia que você semeia, o Senhor multiplica. O trabalho é todo dele. O seu trabalho é só ter fé e colocar a sua semente. Que o Senhor abençoe o movimento do teu coração, porque é isso que Ele olha e é com isso que Ele trabalha. E que Ele abençoe a tua vida, que Ele possa atender os desejos do teu coração. Você que ainda não é um semeador, tome essa decisão hoje. Vem ser um semeador, vem fazer parte do Exército de Semeadores da Boas Novas. Liga 2126-300 ou entra no nosso site. Aceite esse desafio e se torne também um semeador de boas novas. No Cabeça para Cima, várias vezes nós já trouxemos aqui para você histórias de vida, testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com Deus e tiveram a sua vida completamente transformada. Mas existe um outro tipo de história. Existem pessoas que também tiveram esse encontro com Deus, que um dia decidiram colocar o Senhor como centro das suas vidas, mas que se afastaram dele. A Bíblia trata disso, entre outros textos, no texto, através da parábola do filho pródigo. Ela nos conta a história de um jovem que morava com seu pai, tinha tudo o que precisava, mas um dia ele decidiu fazer uma carreira solo, né? Ele decidiu tocar a vida por ele mesmo, mas essa própria vida acabou ensinando para ele que o melhor lugar é estar nos braços do Pai. Você que está nos assistindo hoje, será que você está afastado de Deus? O que está te impedindo de voltar para Ele? Hoje, no nosso programa, a principal pergunta será: você está disposto a voltar para Deus? Começamos com o nosso informativo. A Bíblia fala frequentemente sobre o desejo de Deus que o seu povo volte para Ele. Deus criou o homem para gozar a comunhão especial com o Criador e tem feito tudo para nos dar este grande privilégio. A volta de um pecador é importante para Deus e deve ser importante para todos os servos do Senhor. Cada pessoa precisa saber que a reconciliação é possível. Mesmo se tiver feito coisas terríveis, você pode voltar para a casa de Deus. Talvez o maior obstáculo no caminho da reconciliação seja o próprio coração. Depois de anos de egoísmo e da busca pelo prazer, é difícil desejar as coisas boas e puras de Deus. Mas depois de alcançada a mudança, muitos dão testemunhos da transformação do que Deus fez em suas vidas. É isso aí, né? Muitos dão testemunhos, às vezes a gente dá esse testemunho, mas se afasta de Deus porque a gente tira os olhos dele, né? E quando a gente tira os olhos dele, com certeza a gente afunda. O segredo de estar com Deus talvez seja não perder o foco. Hoje a gente vai falar sobre esse tema de volta para Deus. Recebo aqui no estúdio um time muito especial para conversar conosco. Aqui, Roberto Barreto, ele que é pastor da Igreja Batista do Jardim São Bento, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Também é coordenador do projeto Acolher, não é isso, pastor? Correto. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, é uma alegria poder estar participando desse programa e nesse tema que é tão importante, porque muitos não queriam sair, mas saíram.
do convívio de uma igreja, saíram da casa de Deus. E a volta é sempre muito difícil. Então eu vejo que esse programa de hoje é um programa relevante para esse período pós-carnaval e que certamente vai estar abençoando muitas pessoas. Esperamos que a nossa participação possa ajudar pessoas que estão nessa luta para retornar para a casa de Deus. Amém, amém, que assim seja, né? Esse é o nosso objetivo. Também conosco o Sandro Barbosa, ele que é estudante de contabilidade, membro da Igreja Batista São Bento. E o Sandro, ele ficou afastado do Senhor por 5 anos, mas voltou para os caminhos de Deus. Glória a Deus por isso. Obrigada por estar aqui no Cabeça para Cima, Sandro. Eu que agradeço também. Deus trabalha nas nossas vidas de forma diferente. E a gente às vezes pensa que o mínimo que a gente deixa de fazer não vai nos afastar. E é onde a gente erra. Deixa que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. E não da forma que Deus quer que aconteça. Com isso a gente espero que essas palavras que nós venhamos a trazer hoje possa sim auxiliar e tocar na vida daquela pessoa que está afastada de Deus, que tem aquela vontade de retornar, mas não sabe como fazer. E o modo mais fácil é só buscar a Ele. É isso aí, é bacana poder ter você aqui, você que teve uma experiência assim, né? Exatamente. Já conseguiu vencer essa barreira do afastamento, conseguiu vencer todas as barreiras que afastam ou que afastaram você de Deus e quando a gente fala em cima de algo concreto, fica mais fácil, talvez, das pessoas entenderem que de fato é possível, né? Verdade. Que de fato é possível. Muito obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. E completa o nosso time de hoje o Marcos Vinícius da Frota. Marcos, que é missionário da Igreja Luz das Nações. Ele também tem uma experiência interessante, foi liberto das drogas e hoje trabalha com jovens no sentido de promover também outras libertações, né, Marquinhos? Muito obrigada por você estar aqui também. Obrigado a vocês pelo convite. Muito bom estar aqui debatendo sobre isso, falando sobre isso. E é interessante porque existe muita filosofia por cima desse ponto, né? As pessoas se prendem muito em leis, em textos, em dogmas e esquecem que Jesus falava de amor, de coração, de ir, né? E um ponto que sempre marcou minha vida foi, se você faz parte de uma família, não importa onde você esteja, né? Você continua fazendo parte daquela família. E quando você fala, eu quero voltar, o coração do pai se enche de amor, de alegria e fala, volta correndo, né? Te dá recursos para voltar, né? Verdade. Então, foi essa experiência que viveu na minha vida e que eu tento passar para essas pessoas hoje, para os meus amigos, para os jovens, para quem está perto de mim. Essa sua fala, ela tem tudo a ver com a parábola do filho pródigo, né? Aquele momento em que não importa o que o filho fez, não importa o que aconteceu, importa que pai é sempre pai, que amor é sempre amor e que a atitude de dizer eu quero voltar, ela abre portas, ela comove o coração, né? Ela realmente mexe com o coração do pai e ele se coloca disposto a aceitar o filho, sempre, né? Só sabe como é que funciona, muitas vezes, o coração de pai, de repente, quem teve a experiência de ser pai, né? Porque aí começa, talvez, a entender melhor essa grandiosidade, efetivamente. Queridos, na opinião de vocês, o que atualmente mais tem influenciado ou feito com que servos de Deus, cristãos, pessoas que já conheceram esse amor de Jesus, de repente, se afastem dele? Teria um motivo preponderante nos tempos atuais? Eu acho que são tantos fatores que levam alguém a se afastar da comunhão. Quando a gente pensa de Deus, a gente está falando um pouco da igreja, né? Porque é na igreja que ele vive a comunhão, que ele tem esse conhecimento e consegue estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, geralmente, a igreja ela acaba sendo um fator determinante para o afastamento dele. Além da sedução, além daquilo que acaba sendo o desejo do coração, como diz em Eclesiastes, né? O mundo ele é muito sedutor.
E a igreja, muitas vezes, ela não consegue manter, principalmente jovens, né? E acabam indo viver a experiência lá fora. Alguns que vieram de lá de fora, dentro da igreja, ficam por um tempo e acabam voltando. E outros que foram criados na igreja, até mesmo no desejo, anseio, de repente, de experimentar aquilo que existe lá fora, talvez não acreditando no que a gente passa, no que se ouve falar, do quanto é doloroso algumas experiências lá fora, acabam tendo esse desejo. Eu acho que é o desejo de experimentar coisas para quem vive aqui fora e a sedução para quem viveu lá fora e que na igreja muitas vezes não encontra um espaço acolhedor, não encontra uma resposta até mesmo para os seus anseios dentro da igreja. Então, acho que a igreja acaba sendo também, a própria igreja, um grande fator para que pessoas saiam da igreja. Mesmo tempo que ela é acolhedora, ela pode provocar esse afastamento, exato, né? Exato. Esse afastamento. Desculpa. Não. Quando há o nascimento, né, de uma nova vida, ou não, quando aquela vida já está gerada ali no seio daquela família há muito tempo, a gente tem que entender que tem pessoas que estão no lado raso de uma piscina e tem pessoas que estão no lado fundo de uma piscina, né? Você não dá carne, não dá picanha, né, para um neném comer. E eu acho que, como o pastor falou, acho que às vezes a gente perde esse time, a gente perde esse momento, a gente olha uma criança e só porque ela está ali, ela interage, ela faz coisas na igreja, ela não está madura, e a gente esquece que de repente ela não está madura, né? Ela está forte porque é o estilo de vida dela, né? E faz coisas. E aí a gente acaba largando, ou então exigindo, ou então cobrando, ou então julgando, e acaba que o corpo de Cristo acaba expelindo um pedaço porque deu carga desapropriada. Em educação física, quando você vai malhar, né, os próprios professores, você tem que ter o tempo de descanso do músculo, para o músculo poder crescer. Né? E você não pode chegar já fazendo exercício pesadão, né? Você chega lá. Cada grupo muscular tem uma parte, né? Tem um verdade. tempo diferente. E também isso acontece. Você vê muitos jovens saindo da igreja, às vezes revoltado, aí a primeira pessoa que vai conversar fala: você olhou para o homem. Mas eu vou olhar para quem? Eu não conheço Jesus ainda. Eu conheço a Celeste. Eu vou olhar para a Celeste. E a Celeste me magoou. Não quero mais voltar para a igreja nenhuma. Né? Sandro, o que é que fez você sair da igreja? Se afastar de Jesus? Eu quero trabalhar um pouquinho mais, né? São as expressões normais que a gente fala, né? Se afastou da igreja, está mais na igreja, está lá fora. Eu quero trabalhar um pouquinho, mas queria entender, o que é que fez você se afastar do Senhor? Imaginar uma pessoa nascida e criada dentro do berço evangélico, meu caso, como o pastor falou, a gente trabalhar sempre na igreja, sociedade de crianças, crescendo na igreja em todas as áreas. Quando você atinge a juventude, o mundo... Até essa semana eu tive o prazer de ver uma pérola que falava sobre isso. O mundo seduz, mas só Jesus conquista. Então, quer dizer, a sedução do mundo lá fora, as coisas, meu pai sempre falando, não faça isso, porque aconteceu isso na minha vida, não faça aquilo, dando exemplos, mas e a curiosidade? E sendo o calor da tua juventude, querendo saber, mas, poxa, por quê? Por quê? E um dia você ouvir uma palavra, de repente, que assim como ele falou, a gente fica triste, magoado dentro da igreja e você, poxa, eu vou lá fora. Então foi quando eu fui até lá fora para ver as coisas que o mundo mostrava maravilhoso. Você vê hoje um comercial, às vezes, de um creme dental, você só vê coisa bonita, você não vê coisa feia. Só vê carrão, lanchas, casas maravilhosas, você não vê uma coisa feia sobre aquilo. Então foi assim que aconteceu, bateu na minha mente e fui. Quando eu cheguei lá, toda vez que dava um momento para o meu espaço, para eu pensar, batia dentro de mim assim: você não pertence a isso. Interessante, né? Porque
tipicamente, a gente vai falar nisso porque é o referencial que a gente está usando, mas essa é bem a história do filho pródigo mesmo, Exatamente, né? Porque já nasceu em berço cristão, vivendo ali, já usufruía, né, dos benefícios dessa família. Exato. E de repente diz, quero dar uma olhadinha, quero viver a minha vida, quero experimentar uma carreira solo. E depois você também percebeu que o melhor lugar era nos braços do Pai. Uma insatisfação, tendo tudo, mas algo gerou nele uma insatisfação. Exato. Por que será, né? Por que será que muitas vezes, ou tantas vezes, quem vive, especialmente quem já nasce num berço cristão, tem essa ansiedade de experimentar, né? De conhecer essas coisas que muitas vezes estão fora, vamos chamar assim, de uma prática cristã. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e a gente volta em cima dessa reflexão, né? O que faz, de repente, as pessoas saírem? Qual é essa maior atração? Por que há esse anseio tanto de se conhecer lá fora, o mundo, né? E abandonar a vida com Cristo? Intervalo. E aí, você que está nos assistindo, será que você é uma dessas pessoas que está afastada de Deus? Olha, eu estou falando afastada de Deus. Eu não estou falando que você não vai à igreja, porque tem muita gente que vai à igreja todo dia, todo domingo, mas está afastada de Deus. Eu creio nisso, sabe? Eu acho que tem muita gente que já fez a questão de ir da igreja um hábito, um círculo vicioso. Mas nem todo mundo que está na igreja necessariamente está próxima a Deus, né? Ela está ali na presença de Deus, né? Por quê? Né? Muitas vezes as pessoas saem, elas estão ali, mas elas têm essa vontade de experimentar o mundo. Cada vez a gente fala mais no ser humano integral ou no crente integral, acabando com essa história de lá dentro da igreja, né, ou dentro da vida cristã e fora da vida cristã e vida secular. É possível esse negócio da gente ter vida cristã e vida secular? Isso existe? Será que não é interpretar isso dessa forma que faz as pessoas terem uma vontade de dar uma olhadinha no que é esse negócio de vida secular? Qual é o limite, então, né? Que é a pergunta que o jovem faz. Às vezes chega para a gente e fala assim, então o que é o limite do que eu posso, do que eu não posso fazer? Boa pergunta. E aí, o limite que a gente usa no nosso ministério, que o nosso pastor ilustra diversas vezes, o limite é uma borda, né? Então, você tem o centro da vontade de Deus, o coração de Deus, e você tem a borda, que é distante disso, mas que a borda ainda está dentro do que Deus olha. Porém, andar na borda é você andar no limite. Uhum. Você, quando anda na borda, você pode botar o pé do lado de fora, que não é mais a vontade de Deus, é a sua vontade, né? Então, o que você faz? Você tenta andar mais próximo do coração de Deus. E aí, sempre surge a pergunta, mas como que eu vou saber? Eu não sei tudo. Uhum. Né? A resposta sempre vem de dentro, né? Você faria isso se seu pai estivesse perto ali te olhando? Se você tem certeza que Deus está te olhando, você faria isso? E Ele está sempre, né? Então, porque eu passei por isso, eu não nasci no berço cristão. Então eu questionava, falava, mas como que eu vou saber se é certo ou se é errado perante Deus isso? Né? E a resposta era assim, olha, pensa se Deus está te olhando, você faria isso cara a cara com Deus? Né? Acho que é o relacionamento, né? Muitas pessoas estão na igreja, mas não têm um relacionamento com Deus. Então, é como aquilo que você falou no início, a questão de uma piscina. Existe a parte funda e a parte rasa. Existem pessoas que não conseguem ter a vida cristã como um fator determinante na sua vida, em todos os momentos, em todos os lugares. Porque eu acho que o cristão é cristão o tempo todo. Não só quando está na igreja, mas quando está no trabalho, quando está numa fila de banco. É essa essência de vida cristã que talvez hoje falte. E aí, aquele que é criado muitas vezes na igreja, que faz da igreja o seu meio social. Porque ali ele cresceu, ali ele se desenvolveu, ali ele fez as amizades.
é ali que ele tem os amigos dele. Então, ele ainda tem a necessidade de estar ali, mas talvez o coração dele já não esteja mais ali. Talvez ele já esteja mais desejoso de viver aquilo que outras pessoas vivem, porque vai saindo de uma determinada faixa etária e começa a ter influência lá de fora. É quando ele chega no... Até falei, né? Quando volta às aulas agora, aí vai ter gente falando como foi as férias, como foi seu carnaval. E às vezes a pessoa que foi criada numa igreja, ela se sente atraída por aquilo, porque ela não tem o que falar. Parece que ela não tem o que Exato. falar, né? Parece que a história dela, não tem nada a ver com Exato, mas ela você. tem uma história muito mais viva, uma história que traz uma alegria verdadeira, que não é alguma coisa passageira, mas é como se tivesse, acaba sendo envolvida pelo que ouve, pelo que vê, e acaba não encontrando na igreja ou no círculo religioso uma resposta, de repente, para os seus próprios anseios. E acaba indo. E tem muita gente indo. A sedução é muito forte, né? Exato. Exatamente, a sedução é muito forte. Nesse período em que andei afastado, hoje, eu olho para trás e vejo que foi uma coisa assim... eu falhei na hora com relação à vida secular e à vida crente. Eu sou crente ou eu sou cristão? Então, o crente, é aquele que crê em qualquer coisa. Então, ele está sentado na igreja, assistindo um culto em que fez a participação dele ali no domingo e foi embora, acabou. A partir de segunda-feira, ele é outra pessoa. Cumpre o ritual, né? Cumpre o ritual de estar ali no domingo. Então, nesse período, eu andei agindo dessa forma. Quando uma pessoa veio até mim e falou assim, como você consegue viver duas vidas? Como você consegue ser, no domingo, o crente e o resto da semana ser uma pessoa, uma outra pessoa? E aquilo ali me tocou fundo e eu parava e olhava, falei, realmente, eu tenho que escolher um lado. E eu, na época, acho que não sei, por imaturidade, eu escolhi o lado do mundo. Falei, vou viver aqui. E fui viver ali. Fiquei esse período de 5 anos e, como eu disse, toda vez que acabava aquela alegria, aquela festividade, eu olhava para trás e falava, gente, eu não pertenço a isso, eu não estou aqui. Aquilo me incomodava. E depois daqueles 5 anos, foi onde eu tomei a decisão de parar. Falei, vou parar. Eu não me envolvi com drogas, eu não me envolvi com tráfico, com nada disso. O meu erro maior foi a bebida, onde eu via os amigos alegres porque estavam bebendo, então eu queria sentir aquilo também. E eu sentia. Mas quando acabava, a tristeza que vinha dentro de mim era verdadeiramente a falta do que eu aprendi. Que não era aquilo ali. A alegria verdadeira não era aquela alegria. Você deixou e voltou para o Senhor e deixou a bebida porque você... a tradicional frase, né, que se coloca, porque isso é pecado, porque eu não posso fazer, ou foi uma outra motivação? Negativa. A motivação maior de eu parar foi justamente esse toque do Senhor. E a última vez que eu senti, Deus falou comigo pessoalmente, foi através de uma jovem que eu estava trabalhando no táxi e pleno carnaval, eu passando ali no centro da cidade, uma jovem bonita, saia comprida, deu sinal para o táxi e entrou na frente. E eu estranhei, gente, eu nunca vi. Sempre entra atrás. Ela sentou na frente, do jeito que ela estava, ela me leva para a comunidade evangélica. Eu, fui levar ela e ela olhou para mim 2 vezes e falou, você é cristão, não é? Eu falei, sou. Estou afastado do Senhor, mas sou. Aí ela, tem um recado dele para você. Ele não está te chamando mais não, ele está te ordenando a voltar para os braços. Glória a Deus. Porque o seu tempo já acabou aqui fora. Eu já tinha praticamente 1 ano, 1 ano e meio parado de bebida, então faltava esse chamado. Foi quando tocou no meu coração e eu falei, realmente, acabou, chegou, tem que dar um basta nisso.
Você conseguiu entender que o que a Bíblia ensina, o que Jesus tem para a gente, ele diz e ele indica esse tipo de comportamento, por exemplo, de não beber. Não porque é pecado, mas porque isso é melhor para a gente, porque a bebida ela é desastrosa. Exatamente. Esse tipo de discernimento aconteceu para você ou não? Aconteceu. E até hoje eu ouço pessoas dizerem para mim assim, mas beber um copinho de vinho ou coisa não faz mal. Eu falei, olha, o importante dizem até que o importante é que não se escandalize. Eu digo ao contrário. Hoje você toma um copo, amanhã 2, depois 3 e daqui a pouco você perde o controle. Há umas 3 semanas atrás ou 4 eu tive numa festa junto com a minha esposa, e ela não é evangélica, mas eu tive na festa junto com ela acompanhando. E lá encontrei um rapaz que ele diz ser crente e ele estava bebendo. E eu conversei, poxa rapaz, mas você está bebendo assim? Aí ele falou, não, eu sei o meu limite. Então eu falei para ele, tá bom, mais tarde eu vou conversar com você de novo. E lá para um determinado horário, eu observando ele, eu fui até ele e falei, e aí, como é que você está? Ele falando enrolado dele, realmente eu não sei quanto é o meu limite. Pois é, né? É interessante porque agora você pode chegar e fazer esse tipo, né, de comparação, exatamente. fazer esse tipo de indicação. Mas quando a gente está ali naquele fogo, a gente está vivendo esse momento, a gente não sente, A né? pessoa quer mais. Aham. Então, no meu caso, eu nunca tinha usado droga, né? Eu conheci a igreja, comecei a me envolver e, de repente, eu vi que tinham coisas de pessoas que não tinham nascido de novo e estavam ali e não estavam sendo tratadas. E eu tive um impacto quando eu ouvi de um jovem dentro da igreja e falou assim, mas você pode transar, sabia? Eu, como assim? Não pode. Se você não fizer sexo com a sua namorada, é pelo contrário, aí você vai ser o bobão, né? E eu via que tinham pessoas que não estavam sendo tratadas. E por diversos problemas, enfim, eu acabei falando para o pai, não, eu prefiro ficar longe, né, do que ficar aqui. E quando eu me afastei, eu comecei a me envolver muito com bebida. Mas eu bebia toda noite, eu não queria beber um dia, foi o que o Sandro falou. Eu bebi, não, mas e não ficava alterado, ficava alegre com meus amigos, né, naquela percepção de que tá tudo bem. E aí da cerveja foi para vodka. E aí não queria mais beber cerveja, queria beber uma bebida mais cara, que era melhor, ganhava melhor e tal. Então, e aí daquilo, quando eu vi, eu comecei a ir para festas que viravam a noite inteira. E comecei a ter facilidade de arrumar drogas. Uhum. E aí aquelas drogas eram para minha felicidade e daqui a pouco eu comecei a conseguir facilidade de ter uma grande quantidade de droga. Olha, se você comprar 10, eu te faço um preço bem mais em conta. E eu falava, pô, mas eu não vou ser traficante se eu distribuir com meus amigos. Nem passava isso na minha cabeça, né? Eu vou levar para fulano, e aí paga meu custo e eles vão ficar felizes comigo. E eu nunca encontrava o limite. E aquilo cada vez exigindo mais de mim, né? Até que um dia, aquela batalha, o que eu vou fazer, né? Eu estava num determinado bar e eu fui tomar um gole de bebida e aí minha garganta fechou. Eu senti que eu ia morrer e aí eu vi tudo que a gente tinha vivido antes, né? Eu olhei para o céu, falei, pai, eu quero voltar, me ajuda, eu não quero morrer assim. Eu preciso voltar para perto de você, estou muito longe. E aquele momento foi um momento de impacto na minha vida, né? Que eu vi que eu não tinha limite realmente. Eu achava que eu tinha os limites, eu achava que eu tinha o controle, eu achava que eu era forte, mas não era. Eu falava, cara, onde eu estou indo? Eu estou fazendo tráfico de droga. É pouca coisa, mas eu posso ser preso, né? E aí você vai tendo um choque daquilo, você fala, onde eu estou? Estou chegando no fundo do poço, né? E você... Pois é, né? E a gente saber que sempre tem um pai amoroso que nos espera pronto a nos acolher, né? É uma coisa importante, a gente poder entender o que é que ele tem para a gente. Vocês viveram situações assim, o senhor trabalha com o projeto Acolher, não é? Quais são os principais desafios de repente, para a gente conseguir trazer uma pessoa que se afastou do Senhor, trazer de volta para esses braços do Pai? Como fazer para que
novamente esse coração seja tocado e essa pessoa retorne para os braços do Pai. Eu já preciso fazer um intervalo, vou dar uma paradinha, mas volto com o senhor e com essa pergunta, tá bom? Ok. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje a gente conversa aqui com você sobre isso, né? Pessoas que conheceram o amor de Deus, vivenciaram esse amor, mas que um dia se afastaram do Pai. E aí, pastor, qual é o principal desafio, ou quais são os principais desafios para a gente conseguir trazer uma pessoa que se afastou do Senhor, trazê-la de volta? O jovem, ele tem muito de honestidade, de sinceridade. O jovem não gosta de ter uma vida dupla. Chega um momento que ele cansa de ter essa vida dupla. Então, ele acaba assumindo viver longe do Pai, longe de Deus, né? E os dois falaram isso aqui. E agora, a volta é muito difícil. A gente tem experiência com pessoas que não queriam voltar a usar drogas, mas tiveram experiência, uma recaída, e quando estão lá na rua, né, a gente ouve vários relatos de que o desejo era voltar para casa. Mas ter falhado, ter fracassado, gera um medo, gera um sentimento que ele não gostaria, não queria ter passado por aquilo. Então acaba tendo um medo. Quando a gente pensa na história do filho pródigo, nós somos às vezes simplistas em somente fazer uma leitura e de repente uma interpretação. Mas como foi para ele voltar? Como foi para ele tomar aquela decisão? Ele ensaiou um discurso. Ele preparou todo um discurso e parece que ele veio repetindo aquele discurso para ele falar quando chegasse diante do Pai. Não falhar, né? Porque ele acabou tomando uma decisão que mexeu com muita gente. Trouxe dor não só para ele, mas para muita gente. Então, há toda essa complexidade. Não é mais somente o desejo de voltar, é o medo. Como eu vou ser recebido? Eu causei tanto problemas para as pessoas que agora eu não tenho cara, às vezes, para voltar. Isso talvez tenha acontecido com o Sandro, com o pastor Marcos, e é esse medo de voltar. Como vai ser a recepção? Só que Deus é amoroso o tempo todo. E Deus está pronto para receber a todos que erraram e que um dia se afastaram dele. Né? Deus não é a igreja. A igreja, muitas vezes, ela pode exercer um juízo punitivo até em algumas situações. Mas Deus não. Deus é amor o tempo todo. Perfeito. Então, é essa volta que é importante. É saber que Deus, ele está sempre de braços abertos. Eu acho que a sua fala do amor é o que é mais importante, acho que a gente esquece quanto igreja. É que a gente fala, temos que amar, mas na realidade ninguém ama. Verdadeiramente, chega um drogado, a primeira fala, a segunda fala, a terceira fala, o cara erra a quarta vez, a pessoa, já perdi a paciência com ele, o problema é dele. O amor é incondicional, é o amor que a gente tem que ter, né, pastor? E o que me fez ficar quando eu voltei foi justamente sentir que não só Deus me amou, mas como tinham pessoas me abraçando, falando, não importa o que você fez, você ora, pede perdão, Deus vai te fazer branco, limpo, de novo. Porque existe um medo da volta. Existe um medo. Até Jacó, quando voltou, ele tinha medo de como Esaú iria tratá-lo. Ele coloca as servas, os filhos, coloca Lia e os filhos, depois coloca Raquel, e no final ele vem e ele vai diante de Esaú, porque esse medo da volta. Eu acho que nós precisamos abrir para quem quer voltar, e hoje certamente tem muita gente nos ouvindo, e que esse período agora talvez seja um período adequado para a volta, sabe? Já viveu a festa, já viveu a alegria, já viveu os prazeres e talvez agora esteja vivendo um vazio e talvez seja esse momento da volta. Talvez por isso se fale aí numa quarta-feira de cinza, né? Cinza, algo que está tudo destruído, esfacelado, de uma cor que não é agradável, cinzas mesmo, né? Onde tudo se foi, não resta mais nada, porque a cinza vira até pó e vai-se embora, né? Mas a gente
não quer viver uma quarta-feira de cinzas, a gente Uma quer coisa viver que um momento de glória. O Sandro falou uma coisa que eu vivi isso também, sabe, Celeste? Que é depois do ápice ali do bebê ou da festa, vinha um momento de tristeza. Né? É a quarta-feira de cinza que o pastor falou. Muita gente pode estar em casa nesse momento, em família, e destruído por dentro, né? Pô, gastei dinheiro, gastei tempo, tive momentos que eu sei que foram errados. E agora? Né? E agora as igrejas têm que estar abertas nessa semana, principalmente para acolher as pessoas que vão bater lá, né? Essa semana e sempre, né? Sempre. Qual foi, na tua volta, qual foi a tua maior dificuldade? Eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito paciente. E no meu retorno, eu preocupei muito, assim, não me preocupei muito com como chegar, porque as pessoas me conheciam, a forma que eu era, o jeito que eu era. Então, a decisão que eu tive de voltar, é assim, é até bonito, eu gosto de dizer isso, porque eu tive problemas com meu pai, com meus irmãos. E naquela época, quando eu falei assim, voltei, meu pai me abraçou, minha mãe me abraçou, meus irmãos me abraçaram. Filho pródigo. Filho pródigo mesmo. Não teve nenhum irmão mais velho nessa história? Você é o mais velho. Eu sou o mais velho. Então, acho que a única diferença do filho pródigo, da parábola, é porque eu sou o mais velho e não era o mais novo. Então, nesse retorno, para mim foi gratificante porque estavam todos de braços abertos. E quando eu cheguei lá, o amor que tinha quando eu saí, estava lá de volta. E da mesma forma que eu recebi aquele amor, hoje eu passo para todas as pessoas. Onde eu estou, onde eu vejo, eu encontro um amigo que eu sei que está envolvido com drogas, eu sei que está afastado. Tem um amigo meu que está com a esposa agora, está com problema de coluna, está passando um sufoco às vezes com ela. E eu estou sempre dando apoio a ele. E olha, cara, estou aí, precisar de mim. Para o que você precisar, pode contar comigo. Porque, meu peito, você está no meu coração, eu amo vocês. E eu tento transmitir esse amor que eu recebi para eles. Na verdade, nós que somos a Igreja de Cristo, nós transparecemos exatamente Cristo, né? É através de nós, é através da igreja, não o templo físico, mas nós, Igreja de Cristo, que vamos praticar esse amor, que vamos entregar muitas vezes esse amor, né? E o conhecimento da palavra de Deus, que está em nós, que fortalece, que vem e que Ele vai nos garantir esse amor de Deus e essa recepção maravilhosa. Pastor, o que significa o filho mais velho nessa parábola do filho pródigo? É aquele que não compreende a dor de quem saiu. Ele não compreendeu, acho que a dor que o seu irmão viveu. As experiências que o seu irmão viveu. Para ele que ficou em casa, parece que tudo lá foi festa. Na vida do irmão do pródigo, tudo foi festa e nem tudo é festa. Muito pelo contrário. É dor, é sofrimento, são sentimentos que tomam conta de quem está lá fora. Então, eu acho que o filho mais velho são aquelas pessoas que não conseguem sentir a compaixão por um irmão que errou, que não se consegue sentir a compaixão por alguém que foi viver lá fora uma experiência e que agora quer voltar e que muitas vezes não sabe como voltar. Então, acho que o filho mais velho são aquelas pessoas que talvez não tenham compreendido o verdadeiro amor do pai. Que o pai amou o tempo todo e amava os dois da mesma maneira, mas só que quem precisava de receber uma demonstração de amor e carinho era o que estava na rua. Quem estava ali estava desfrutando de tudo aquilo e talvez nem tenha se dado conta de que era tão amado como aquele que saiu. Pois é.
E o que a gente pode dizer para aquelas pessoas que estão nesse impasse, nesse momento, né? Estão aí dizendo, poxa, mas como é que eu faço? É tão difícil. Você disse, você chegou a falar isso lá no início. Às vezes você dá esse primeiro passo, é tão difícil, né? Como fazer para dar esse primeiro passo? Esse primeiro passo é o passo praticamente, digamos assim, impossível. A pessoa fica amarrada, pensando em tudo que eu fiz. Será que as pessoas vão acreditar que eu quero mudar? Será que as pessoas vão acreditar que eu quero sair do que eu estou vivendo? Será que eles vão aceitar que eu volto? Então eu digo para você que pensa dessa forma, não pensa, vai. Toma coragem, olha para cima e vai, segue a direção, busca o alvo. Porque quem tem que aceitar é o Senhor, Quem né? tem que aceitar é o Senhor. E Ele vai aceitar eu acho sempre. que tem um segredo também, que é você reconhecer que está longe, né? E falar assim, quando a gente está longe, a gente precisa voltar, né? Vão me julgar, você reconhece, estou longe, né? Vou voltar. Tem coisas que vão acontecer, vai ter o irmão mais velho que vai falar alguma coisa, você tem que estar firme. Como o pastor falou, vai preparando o discurso, vai pensando no que você vai falar. Pensa no pai, não pensa no irmão, pensa no pai. Teve um jovem que chegou uma vez e falou assim, poxa, o meu testemunho é horrível no trabalho, eu sou crente a vida inteira, né? E agora Deus está me cobrando para ter uma vida correta. O que eu faço? Você vai ter uma vida correta, mas todo mundo vai rir de mim. Eu falei, você junta todo mundo e fala assim, olha pessoal, eu passei a vida inteira mentindo para vocês, eu estava errado. Mas agora vocês podem rir, vocês podem me acusar, mas eu vou ser certinho. E você não erra mais. Pois né? Tudo tem um preço, né? Todas as decisões, as escolhas que a gente faz. Quando a gente escolhe carreira solo, a gente tem que pagar o preço da carreira solo, né? E voltar requer também atitude, né? Atitude que um dia vocês tiveram de voltar para os braços do Pai. E com certeza, o maior de tudo isso é a recompensa que a gente tem a partir da decisão que a gente toma, né? A gente já vai para o nosso último intervalo e volta para considerações finais e o final do nosso programa, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Alguma coisa está te impedindo de voltar para os braços do Pai? Tempo é um tempo de decisão, é um tempo de atitude. Não é isso? Foi o que vocês colocaram aqui. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui no Cabeça para Cima de hoje. Ok? Ok. Obrigada pelo testemunho de vocês e pelo aquilo que vocês deixam. Com certeza, facilitando a vida de muitos a voltar para os braços do Pai. O melhor lugar para a gente estar em todos os momentos. Obrigada também pela sua participação conosco aí em casa. Você já sabe, Cabeça para Cima termina sempre com boa música. E hoje eu vou deixar vocês com Luciano Farias, que vai abençoar as nossas vidas. Paz. Passei por muitas provações, quase não suportei. Se levantaram contra mim, me agrediram com palavras, feriram meu coração. Fiquei angustiado, mas mesmo assim eu não deixei de clamar a Deus. Ele viu o meu sofrer, é o dono do meu coração. Tudo que aqui perdi, o Senhor me devolveu. Ele é o meu juiz e julgou-me com justiça. De toda acusação eu fui absolvido. E passei no vale, muito aqui sofri. Me senti sem forças, mas eu prossegui. Me tiraram tudo para me parar. Lágrimas nos olhos já não tinha mais. Mas ao Deus do céu tudo entreguei. Nele as minhas forças eu recuperei. Hoje tenho tudo, tenho até em dobro. Pois o Deus que eu sirvo, esse Deus é
Ouça agora, meu irmão, se está passando o que eu passei, não te desesperes, não. Deus conhece o teu viver, conhece o teu andar e vê tua humilhação. Eu sei que nesta hora viu tua aflição. Ele cuida de você, jamais te deixou só. Pode se levantar, 10.000 contra você, nada pode lhe atingir. Deus está contigo. Vencidos pela fé estão seus inimigos. Mas eu passei no vale, muito aqui sofri, me senti sem forças, mas eu prossegui. Me tiraram tudo para me parar, lágrimas nos olhos já não tinha mais. Mas ao Deus do céu tudo eu entreguei, nele as minhas forças eu recuperei. Hoje tenho tudo, tenho até em dobro, pois o Deus que eu sirvo, esse Deus é Deus. Mas eu passei no vale, sofri, me senti sem forças, mas eu prossegui. Me tiraram tudo para me parar, e lágrimas nos olhos já não tinha mais. Mas ao Deus do céu tudo eu entreguei, nele as minhas forças eu recuperei. Hoje tenho tudo, tenho até em dobro, pois o Deus que eu sirvo, esse Deus é Deus. Esse Deus é Deus. Esse Deus é Deus.